Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra revelada a nós. Obrigado pelas palavras que se encontram aqui, ó Deus, que nos encorajam, que nos confrontam, que nos impulsionam a prosseguir diante do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Assim como o Senhor falou comigo nessa manhã, que eu possa aqui transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. Nós vemos aqui o livro de Isaías, que foi escrito, aproximadamente 740 anos a 685 anos antes de Cristo. Então, Isaías foi um grande profeta do Antigo Testamento. E vou dizer que ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Um dos escritores mais eloquentes que já viveu. Alguns estudiosos afirmam que Isaías foi melhor escritor, teve suas habilidades literárias superando Shakespeare, Milton e Homero. Olha a grandeza, da escrita e das falas de Isaías. Isaías ele profetizou sobre o reinado de 5 reis, sobre o rei Uzias, rei Jotão, sobre o rei Acás, sobre o rei Ezequias e sobre o rei Manassés. O profeta Isaías ele foi considerado o profeta messiânico. O que é isso? O profeta que mais anunciou a vinda do Messias, do Cristo. Então, no livro de Isaías, nós encontramos várias passagens fazendo referência ao nosso Messias, que é Jesus Cristo. Olha para vocês verem, 740 anos antes. Olha a importância desse livro para nós. E o profeta Isaías casou-se, e teve 2 filhos. Então, nós devemos valorizar muito esse livro. E nesse texto que nós lemos, Isaías está declarando a grandeza de Deus e também nos encorajando a não temer, porque Deus é conosco. Amém? Você pode declarar aí na sua casa: eu não temo porque Deus é comigo. Amém? Então declara aí: eu não temo porque Deus é comigo. Aleluia! Deus diz aí nos versículos 1 a 3 para nós não temermos. E o medo é um sentimento que aflige todos nós. É natural do ser humano sentir medo. Todos nós, em algum momento, nós sentimos medo. Não é verdade? Medo de morrer, medo de viver, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de ser atropelado, medo de pegar o coronavírus, medo de sair de casa, medo de ir vacinar, medo de beijar na boca. Tudo, sente medo. Em algum momento da sua vida você vai sentir medo. Não é verdade? O medo, ele está na natureza humana, dentro de nós. O medo nos aflige, nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Amém? O medo não é uma coisa ruim totalmente. Não é verdade? O medo nos ajuda a permanecer vivos. Não é verdade, Wilton? Maristela? Muitas vezes os corajosos se estrepam em alguma coisa, se machucam, os corajosos excessivos, Mas o medo nos impede de pular de um prédio e morrer, por exemplo, E o medo, ele revela o quanto somos frágeis, impotentes diante das situações, e nos mostra que nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle de todas as situações. Nem os cientistas, nem os poderosos governantes dessa terra, por mais que queiram, eles não têm o controle de tudo. Mas nós sabemos quem tem esse controle. É o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que entregou seu Filho Jesus para morrer por nós. Esse Deus tem o controle de todas as coisas. Esse Deus. Mas, por que nós temos esse medo? Porque nós somos impotentes diante das situações. Nós somos impotentes diante da grandeza de Deus. Nós temos medo de perder alguém que nós amamos. Nós temos medo do fracasso financeiro. Quantas pessoas estão desesperadas nesse tempo de aflição? Nesse tempo de comércio fechado, sem trabalhar? Quantas pessoas têm se desesperado?
mas nós precisamos confiar no Senhor, amém? Aleluia. O medo nos livra de ameaças. Minha avó dizia que é melhor um medroso vivo do que um valentão morto, né? O ditado popular aí. E o medo ele é tão presente na natureza humana que eu vou te falar uma coisa. Jesus sentiu medo. Pastor, você está falando uma heresia aí? Não. A oração, uma das orações de Jesus foi qual? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Foi porque Jesus sentiu medo diante das dores, daquilo que ele iria passar, a parte humana dele. Mas o seu espírito, a sua parte de Deus, quis cumprir o propósito de Deus para ele e para a humanidade, que era resgatar a salvação do homem, a salvação eterna. Então, como nós vamos vencer o medo? Assim como Jesus, nos lembrando de quem nós somos em Deus, daquilo que nós temos em Deus. É assim que nós vamos vencer o medo. Não é dizendo apenas eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou assistir a palestra do coach, né? Agora está na moda os pastores coach, né? Os humanistas que falam que nós somos isso, nós somos aquilo, e nós vamos vencer, nós vamos agir, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar, nós vamos ficar ricos, nós vamos ficar milionário e tal. Não é assim. Não é ouvindo essas palavras, não é ouvindo pessoas, é ouvindo aquilo que nós somos, que está revelado na palavra dele. É nos voltando para Deus. Nós vencemos o medo quando nós entendemos quem nós somos. Quando nós nos entregamos ao amor de Deus. Existe uma música, você pode procurar aí se você não conhece, da pastora Ludmila Ferber, que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Então, o verdadeiro amor que vem de Deus nos ensina a não ter medo das situações, porque Deus é conosco. Amém? Deus é conosco. Deus nos ensina a não temer. No versículo 2 aí, desse texto que nós lemos, diz o seguinte: quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. E nós vemos na Bíblia duas passagens assim, que falam que o povo de Israel, enquanto estava correndo do faraó e do seu exército, eles se encontraram, ficaram encurralados diante do mar vermelho. E aí, Deus deu uma ordem para Moisés, Moisés obedeceu e aquele mar se abriu diante do povo, e o povo pôde passar em seco, em terra seca. É assim que Deus faz diante das situações. Você que está nos vendo, você que está na sua casa, Deus fará abrir o mar. E se Ele não fazer abrir, Ele vai te fazer passar por cima. Deus é aquele que nos livra das situações. Amém? Nós estamos nas situações, mas Deus nos ajuda a passar por elas. Amém? E aí, na parte B desse mesmo versículo diz o seguinte: quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Onde nós podemos ver essa passagem, esse cuidado do Senhor, na situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículos 25 a 27. Livro de Daniel, capítulo 3, dos versos 25 a 27. Estou falando para você abrir aí, eu estou esquecendo de abrir minha Bíblia aqui. Vamos lá, capítulo 3, versículos 25 a 27. Diz o seguinte, vamos lá. E exclamou o rei: olhem, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Antes disso, vamos voltar um pouquinho aí? Vamos abrir nos versículos 16, 17 e 18. Desculpa, tá? Eu já apressei aqui. Vamos ler do 16, 17 e 18. Aí no capítulo 3 mesmo. Diz o seguinte:
Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que mandaste erguer. Aqui, o rei Nabucodonosor tinha dado uma ordem que todos os moradores ali adorassem os deuses dele e adorassem a imagem de ouro que ele tinha feito. E esses 3 jovens se negaram a fazer isso, porque eles serviam ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Era esse Deus que governava ali no coração e nas vidas deles. E eles permaneceram fiéis ao Senhor, eles permaneceram fiéis ao Deus, mostrando a sua confiança no Deus que eles serviam. E assim nós devemos ser fiéis ao Senhor que nós servimos, confiantes nele, ainda que sejamos jogados na fornalha, ele estará conosco. E o que eles declaram aqui? Mas, se Deus não livrasse eles da fornalha. Então eles sabiam das situações. Ou eles poderiam ser salvos, ou eles poderiam não ser salvos da fornalha. Mas eles declaram o seguinte: se nós não formos, se ele não nos livrar, saiba, ó Deus, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Ou seja, pode nos jogar na fornalha, rei, porque Deus vai nos livrar. Pode nos jogar lá, não tem problema, Deus vai nos livrar, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o Deus poderoso que nós amamos, que nós conhecemos. Mas mesmo assim ele não nos livrar de chegar até a fornalha, nós não vamos fazer aquilo que o Senhor quer. Nós não vamos nos prostrar diante dos seus deuses. Nós não vamos adorar os seus deuses. Essa era a convicção de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles sabiam a convicção que eles tinham no coração deles. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E assim nós precisamos ser fiéis ao Senhor, sabendo quem nós somos nele, quem ele é para nós. Esses 3 jovens não se venderam, não se dobraram diante de outros deuses. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles permaneceram firmes. Eles não abriram mão de suas convicções. Mesmo diante da morte, eles não prostraram diante de outros deuses. Eles não abriram mão daquilo que eles eram. Eles morreriam, estavam dispostos a morrer pela fé deles. E quantos nós temos visto abandonando sua fé, abandonando Deus em troca de coisas tão pequenas, às vezes por prazeres desse mundo, por situações vãs, por decepções, porque Deus não fez o que Ele quis. Deus não tem que fazer o que a gente quer. Deus vai fazer a vontade dEle, que é soberana sempre. Nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor, mesmo diante da morte. Mesmo se o coronavírus está assolando a nossa nação, nós precisamos estar firmes diante do Senhor. E aí, diante disso, o rei ficou furioso com aqueles 3 jovens. O rei ficou furioso e mandou aumentar 7 vezes mais a potência daquela fornalha. Você pode ter noção disso? Ou seja, eu quero ver agora, o rei deve ter pensado ali, se vocês vão escapar, 7 vezes mais forte vai ter esse fogo, essa fornalha. Está morrendo muita gente de coronavírus, está coisando todo mundo, mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor, mesmo diante da morte. Sabemos quem nós somos em Deus, sabemos que a nossa vida é passageira nessa terra. Amém? Isso não quer dizer que você tem que ir lá desobedecer os órgãos públicos de saúde, não, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Temos que agir com sabedoria, uma fé inteligente. Amém? E aí o rei mandou aumentar 7 vezes a fornalha,
mandou que amarrasse esses 3 jovens e mandou que os soldados julgassem eles lá. E o que aconteceu? Eles foram jogados dentro da fornalha, amarrados com as suas vestes e com 7 vezes mais potência. E o que aconteceu que a Bíblia declara? Que aqueles soldados que jogaram os 3 lá, o que aconteceu com eles? Eles morreram. De tão quente estava aquela fornalha. Os soldados morreram, os que foram jogar os 3 jovens. E eles ficaram intactos dentro daquela fornalha. O rei então olha, no versículo 24, agora sim nós vamos ler aquela passagem. O rei olha para dentro da fornalha e olha de novo. Eu creio que quem estava assistindo ali deve ter visto o rei ali, ficar ali extasiado de ver que aqueles 3 jovens não tinham morrido. E aí a Bíblia declara o seguinte: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou para os seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Algo diferente ali o rei estava vendo. Ele estava olhando para a fornalha, que estava com a porta aberta, e estava vendo algo diferente ali. O que ele estava vendo? Um 4º homem dentro da fornalha. Olha aqui, olha o que ele responde. Os seus conselheiros responderam: sim, ó rei, foram 3. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Deus mandou um 4º homem ali para poder livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, Nabucodonosor, versículo 26, aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. O rei reconheceu que aqueles 3 jovens serviam ao Deus Todo-Poderoso. E ele se prostrou diante do Deus de Israel, diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por causa da confiança daqueles 3 jovens, Deus agiu ali. E o rei ele pôde ver, presenciar e reconhecer a grandeza do Senhor. Diante da nossa postura como cristãos, as pessoas vão reconhecer o Deus da nossa vida. Pelo nosso bom testemunho, pela nossa fé em exercício, pela nossa tranquilidade, pela paz que excede todo entendimento, que vem dele. Nós precisamos ser essas pessoas. Nós somos os profetas dessa geração. Você que está me assistindo, você que já entregou a sua vida para Jesus, você que está na sua casa fazendo o seu culto, escuta uma coisa: você é o profeta de Deus para essa geração. Você precisa anunciar as boas novas, o evangelho do Senhor, as maravilhas de Deus. É nossa responsabilidade. E assim como o rei Nabucodonosor ali reconheceu o Deus daqueles 3 jovens, as pessoas que estão ao seu redor vão reconhecer o seu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos essa missão. A Bíblia nos chama de sal da terra. Nós precisamos salgar essa terra. E vamos salgar como? Com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com a palavra que nós transmitimos. Amém? É com tudo isso que nós vamos transmitir, com a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? E aqueles 3 jovens, então, mostraram para nós quão é importante nós permanecermos firmes na presença do Senhor, nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. O rei viu e provou que Deus fez algo para aqueles 3 jovens. E as pessoas precisam ver o que Deus faz por nós. Amém? Eles permaneceram fiéis, a fé deles testemunhou Deus. E nesses tempos que nós temos vivido, temos visto tanta coisa, ouvido tantas coisas. Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu. Não, Deus não permitiu. Isso é julgamento de Deus. Não, isso não é julgamento de Deus, isso vem do demônio. Não, e se pegar coronavírus? E se eu morrer? E se eu não morrer? Não é verdade? E aí é vídeo
é vídeo do especialista, é vídeo do biólogo, é vídeo do farmacêutico, é vídeo do irmão da igreja, é vídeo do pastor, é vídeo do deputado, é vídeo do médico, é vídeo do presidente da associação dos cachorros fedidos, é vídeo do não sei o quê, é vídeo da associação do ventilador quebrado, é vídeo de tudo quanto é coisa, e a gente vai ficando doido, vai se alimentando daquilo, né? A gente sai de casa, não sai de casa, fecha o comércio, abre o comércio, usa o álcool não é eficiente, mais eficiente é o sabonete, e tal, e não sei o quê, e faz álcool em casa, e acabou o álcool, não tem álcool na farmácia, e aí a gente vai sendo dominado pelo medo, pelo desespero. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos permitir que o desespero tome conta do nosso coração. Nós temos que, nesse momento, como igreja do Senhor, ser uma voz profética para essa nação, ser uma voz profética para a nossa casa, para a nossa família, e mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode livrar, mas Deus pode também não livrar, mas mesmo assim, eu ainda o louvarei, mesmo assim, eu ainda o servirei. Amém? Ele é o meu Salvador, eu sei de quem eu sou, eu sei para onde eu vou. A nossa fé precisa estar inabalável diante das situações desse mundo. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos voltar lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Vamos voltar lá. Isaías 43. Eu quero compartilhar mais 2 trechos desse capítulo com vocês. No versículo 3, diz o seguinte: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Ele diz isso, ele está dizendo para você que está aí nos ouvindo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o grande eu sou o Senhor, o Santo de Israel, eu sou o seu Salvador. Deus declara isso para você, meu irmão, minha irmã. E nossos corações precisam estar voltados e reconhecer isso, que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor Deus poderoso, que entregou seu Filho Jesus. Ele é o nosso Salvador, é Ele quem vai nos guardar, quem vai nos salvar. E no versículo 5 ele diz o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Eu declaro na sua vida, em nome de Jesus, que você não vai temer mal algum, porque o Senhor declara para você: não tenha medo, pois eu sou com você. Amém? É a mesma coisa quando um pai fala para o filho assim. O Wilton fala para o Iago aqui: Iago, pegue a moto e pode dar uma volta na cidade, eu vou pagar toda a sua gasolina. Pegue o carro. Você tem moto não, né? Você tem carro. Tem moto? Gosta de andar de moto, Iago? Não, de carro. Prefere o carro. Aí o Wilton fala assim: Iago, pegue o carro e vai dar uma volta na cidade. O Wilton está falando para ele praticar uma ação, pegar a chave, ir e fazer o que ele falou. Agora, se o Wilton fala para o Iago assim: Iago, não pegue o carro. Existe uma ordem sendo dada, não é verdade? E a Bíblia, ela traz alguns conselhos para nós, ela traz princípios e ela traz algumas frases no imperativo. Quando você dá uma ordem, você está, segundo a língua portuguesa, você está usando o imperativo daquele verbo. Amém? E aqui nós vemos uma passagem, e essa passagem se repete muitas e muitas vezes na Bíblia. Muitas e muitas vezes na Bíblia, que é o quê? Não temas. Não temais. É um imperativo, é uma ordem. É uma ordem. É para você não temer. Não tema. Deus está falando para nós, através da sua palavra: não temas. Não temas, é um imperativo, é uma ordem. E nós temos que colocar isso nos nossos corações, porque nós precisamos entender quem nós somos em Deus e aquilo que Ele é em nós. Deus fala para a gente não temer. É a ordem mais dada na Bíblia. Segundo alguns estudiosos, existem 365 vezes essa expressão na Bíblia. Entre não temas, não temais e não temer. Deus dando ordens para que nós não tenhamos medo. Amém? Diante de qualquer abismo, problema, situações de vírus, de morte,
A graça de Deus é maior que todas elas. A graça de Deus é maior que todas elas. E nós precisamos estar com nossos corações voltados ao Senhor, entendendo a sua graça por nós. Deus não desampara os seus. Deus nos guia com seu conselho eterno. Amém? Deus é o nosso conselheiro. A Bíblia diz que Jesus enviou o seu Espírito conselheiro, consolador, que é o Espírito Santo. Você está guardado pelo Todo-Poderoso. Ele é seu escudo. Amém? Tenhamos convicção disso. Ele é como um muro de fogo à nossa volta. Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nosso socorro bem presente em meio à angústia é o Senhor. Deus disse: tu és meu. Vira para a pessoa que está na sua família ou do seu lado aí e fala assim: você é do Senhor. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Você que está nos ouvindo, você é do Senhor. Nós somos herdeiros dele. Através de Jesus, nós somos herdeiros do Senhor, a vida eterna. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do 1 ao 5. Amém? Não, vamos ler um versículo antes, do 33 e do capítulo 16. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Então Jesus está dizendo para nós, para que nós tenhamos paz. Para que nós tenhamos paz. Diante das situações, nós tenhamos paz nele. Nós encontramos paz nele. Está declarado aqui no versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então a nossa paz vem dele. Certa vez eu estava vendo a publicação de um radialista aqui da cidade. Ele estava dando a notícia do falecimento de alguém aqui da igreja. E aí, no seu texto que ele publicou, e ele colocou uma observação, a seguinte observação: velório e enterro de crente é diferente, nós vemos paz. E é verdade, nós sabemos para onde nós vamos. A família sabe quando um crente morre, que ele está sendo recebido nos braços do Pai, a vida eterna com o Senhor. E essa paz, ela vem de Jesus. Essa paz que o mundo não pode entender, ela vem de Jesus. Jesus declara isso: em mim vocês têm paz. Que você receba a paz que há em Jesus, a paz que a palavra traz para nós, que vem dele, revelada nele, em nome de Jesus. Vamos continuar aí. Ele declara: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí no capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Por que ele olhou para o céu? Porque o costume dos judeus era orar olhando para o céu. E Jesus orou da seguinte forma: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre a terra, sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: Pai, eu vou morrer sim. O Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade, para que eu dê vida eterna a eles, para que eu libere vida eterna a eles, que foi perdida lá no jardim do Éden com Adão e Eva. Amém? E aí Jesus continua falando: esta é a vida eterna, que te conheçam. Que te conheçam. Jesus fala que é necessário a gente conhecer Deus. E como nós vamos conhecer Deus? Através da Bíblia, através de relacionamento com a sua palavra, com o teu Espírito Santo, com intimidade com Ele. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. No versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo
antes que o mundo existisse. Deus deu toda a autoridade para Jesus conceder a vida eterna para nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Todo medo vai embora em nome de Jesus, porque nós cremos na vida eterna. A vida eterna é que conheçamos a Deus, o Deus verdadeiro, as suas promessas, os seus ensinamentos, a sua justiça e o seu juízo que virá sim um dia sobre a terra. A vida eterna foi conquistada na cruz através do sacrifício de Jesus. Ele fez isso por mim e por você, por cada um que está aí na sua casa. Deus chamou você para ser dele. Deus te chama hoje para um relacionamento íntimo e sincero com ele. Deus te chama. Você, eu declaro aí, você não é um acidente. Você foi planejado pelo Senhor. Você foi planejado por ele. Cada célula do seu corpo, cada fio de cabelo que você tem, Deus conhece. Deus conhece. Você não é estorvo na vida de ninguém. Se você ouviu isso, eu jogo por terra toda a maldição na sua vida em nome de Jesus. Deus ama você. Deus ama você. Você tem valor para Deus, não tenha medo. Corra para os braços do Pai que hoje te chama para ter relacionamento sincero, íntimo com Ele. Deus te chama nessa hora. Você que já é a igreja do Senhor, Deus fala para você, não tenha medo diante das situações, porque eu sou contigo. Deus nos encoraja a prosseguir. Deus nos encoraja a permanecer firmes nas suas promessas. Deus nos encoraja a olhar para situações e ver que Jesus é conosco. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego estiveram ali na fornalha, diante da morte, Deus estava com eles. E eles, mesmo sabendo que poderiam morrer, eles não negociaram sua fé. Não negocie a sua fé, não negocie as suas convicções em Deus, não abra mão daquilo que nós somos, daquilo que você é em Deus. Permaneça firme nas promessas do Senhor. Não tenha medo, não se desespere diante das más notícias. Siga sim as orientações das autoridades, dos órgãos de saúde, se proteja na sua casa. Mas permaneça com seus olhos voltados para o Senhor. Aquilo que você é nele, nada vai roubar. As autoridades não vão roubar aquilo que você é. O vírus não vai roubar aquilo que você é. A bactéria, a doença, a enfermidade, nada. O ladrão não vai roubar aquilo que você é. Você é precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. A menina dos olhos do Senhor. E o Senhor te chama nessa manhã. Filho e filha amada, te aguardo em meus braços. O Senhor te chama. Talvez você não é cristão ainda. Ou às vezes você vivia um falso cristianismo. Eu quero convidar você hoje aí onde você está, para fechar os seus olhos nesse momento e entregar a sua vida para Jesus. E reconhecer que Ele é o seu Salvador, o único Salvador, não existe outro, não existe outro. Que você possa, em nome de Jesus, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e viver uma nova vida com Ele a partir de hoje. Feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreva o meu nome no livro da vida, que eu possa ser encontrado fiel quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que fez essa oração neste dia, cada pessoa que reconheceu o seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador, que essas pessoas possam viver uma nova vida em Ti, ó Deus, uma nova vida conhecendo o Senhor, como seu Filho Jesus disse que a vida eterna está em conhecer o Senhor, e que cada um, ó Deus, que ouve essa mensagem nessa manhã, possam sim querer conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua palavra, mais dos Seus ensinamentos, conhecer mais daquilo que o Senhor é.
Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Deus. Nós vamos te louvar com mais um cântico, ó Deus, em gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Nós descansamos em Ti, Senhor. Nós correremos para Ti. Tu és o nosso socorro. Aleluia. Em Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em Tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, e eu viverei conforme o Teu querer e o Teu amor para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo o que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Eu te adoro, eu te adoro, Deus. Eu te Aleluia. Nós adoramos o Senhor. Que neste dia, né, você possa estar compartilhando essa mensagem para que chegue a mais casas, a mais pessoas. Nós temos aqui 110 famílias conectadas, né, nesse culto. Que você possa estar compartilhando isso para que chegue a mais pessoas em nome de Jesus, né? E essa semana eu mandei mensagem para alguns irmãos que fizeram aniversário. Essa semana eu quero mandar um abraço para Rosângela, esposa do pastor Zé Amorim. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. E também a pastora Alceia,
né, que fez aniversário essa semana. Então, eu não sei de todo mundo, mas foram essas 2 pessoas que chegaram até mim, as mensagens, e eu pude compartilhar com elas uma mensagem de parabéns. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor seja sobre você, né? E se você também faz aniversário esses dias, domingo que vem nós vamos cantar parabéns para vocês, amém? Não se preocupem, que nós não nos esqueceremos de vocês na semana que vem, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, sua família. Nós vamos orar também, encerrando, e nós vamos nos lembrar do nosso irmão Matusalém, que está internado, foi transferido para Juiz de Fora. Que você possa lembrar dele nas suas orações, né, da pastora Geralda ali, sua esposa, que Deus esteja sustentando, e também da pastora Cidinha, né, que está em repouso, também precisando de uma cirurgia no coração. Nós cremos que o Senhor é Deus, aquele que opera, né, o milagre, e Deus também usa a vida dos médicos. Então vamos orar, e nós já vamos encerrar esse período em nome de Jesus. E lembre-se que domingo que vem nós temos a ceia do Senhor. Então não esqueça de ter o seu pãozinho, o seu suco de uva, ou um outro suco, ou uma água, que nós vamos estar como igreja do Senhor relembrando a morte e sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse período que nós tivemos aqui como a igreja reunida nos lares, Senhor. Assim como a igreja primitiva fazia, ó Deus, reunia-se nos seus lares, se cultuava o Senhor. Nós queremos sim te agradecer, porque a tua igreja permanece viva. Hoje a tecnologia nos ajuda a levar a tua mensagem, a tua palavra, mas também quão importante é que os irmãos vivam em união. Uma igreja que vive apenas de culto de domingo, de atividades, ela não sobrevive. A igreja do Senhor só sobrevive quando ela tem intimidade, comunhão entre os irmãos. E eu te glorifico, ó Deus, porque a igreja Portas Abertas é uma igreja que permanece viva, mesmo sem se reunir nos lares. Nós temos visto irmãos se levantando para ajudar outros irmãos, levando cestas básicas, ó Deus, se preocupando. Ó Pai querido, isso é a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor levantou nessa terra. Que possamos viver, Senhor, dia após dia, Senhor, como a igreja que o Senhor deseja. Nos ensina, Senhor, a cada dia ser a igreja do Senhor, ó Pai, nessa terra. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida do Matusalém ali, Senhor, que está em Juiz de Fora. Que o Senhor entre com a providência, com o milagre ali na vida dele, Senhor, com os recursos necessários para que ele seja curado, ó Deus, em nome de Jesus. Sustenta a vida da pastora Alcé, que está ali ajudando ele, ó Pai. Que eles possam provar da provisão e o milagre do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa também a pastora Cidinha, que está enferma também. Que o Senhor venha renovar as suas forças. Ó Pai querido, sopra os fôlego de vida ali sobre a pastora Cidinha, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E todos aqueles que se encontram enfermos nas suas casas ou no hospital, em nome de Jesus, aqueles que estão gripados, aqueles que porventura foram infectados com coronavírus, nós declaramos a cura do Senhor sobre eles, sobre cada casa, sobre cada irmão, cada irmã, Deus, que se encontra nessas situações, ó Pai. Nós declaramos a cura do Senhor, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Queremos colocar também a pastora Silvinha, a Samira nas tuas mãos e a Samara, que essa semana perderam ali o pai, né? A Samara e a Samira perderam o pai, o Zequinha. Que o Senhor traga o conforto, em nome de Jesus, aos seus corações, às suas vidas. Ó Pai querido, que a bênção do Senhor esteja sobre elas ali, que elas possam ver o Pai bondoso que o Senhor é para a vida delas, que o Teu Espírito Santo Consolador seja sobre os corações delas ali, ó Pai, das 3 ali, Senhor, nossas irmãs no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família que esteve conectada aqui ao vivo, cada família que ainda vai assistir durante esse dia ou os próximos dias. Que eles sintam, Senhor, a unção do Senhor, o mover do Senhor sobre as suas casas. Abençoa os irmãos que estão aqui, que vieram, o Marcinho, a Paula, a família do Wilton, ó Deus, que veio aqui celebrar o Senhor, louvar o Senhor conosco, para que a tua igreja possa receber esse culto ao Senhor em suas casas, ó Pai. Que nenhum mal chegue às nossas tendas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, um mover sobrenatural do Senhor sobre essa nação, nesses dias onde
tem se falado tanto do Senhor, tanto das tuas promessas, ó Deus, que haja um avivamento na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo todo, que a sua igreja se levante como a voz profética, que vai falar e anunciar as boas novas do Senhor, que vai anunciar a salvação que há em Ti, ó Deus, e também, Senhor, promover o Teu reino nessa terra, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, tenha um bom domingo, aproveite para ter comunhão com a sua família, comunhão com seus irmãos, né? Entre em contato com os seus liderados, com o seu grupo de célula, com a sua família, mande uma mensagem para o seu pai dizendo que ama ele, manda uma mensagem para sua mãe dizendo que ama, né? Aproveite esses momentos e declare o seu amor para aqueles que são os seus pares aí. Deus abençoe você em nome de Jesus, em nome de Jesus.